Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de cálculo 2. Hoje nós iremos dar continuidade no assunto de derivadas. Hoje nós iremos falar das operações com derivadas e regra da cadeia ou a derivada da função composta, tudo bem? Dando continuidade na aula passada, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Lembrando que estou acompanhando vocês pelo celular e o notebook. Qualquer coisa pode levantar a mão aqui do ladinho aqui ou então ligar o microfone que estarei disponível a tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá. Tá todo mundo enxergando direitinho? Bem, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui a aula passada, tudo bem? Na aula passada a gente teve o começo do assunto de derivadas, tá? Como foi que surgiu o estudo das derivadas. A gente viu que foi através de um problema, como é que a gente encontra a equação de uma reta tangente a uma determinada curva, num determinado ponto, num único ponto. E o grande problema é como é que eu encontro a equação de uma reta se eu tenho somente um ponto? Eu preciso de pelo menos dois. E aí, Pierre de Fermat, ele teve uma grande ideia, que é exatamente aproximar esses dois pontos. E isso é um limite, fazendo com que o limite dessa distância tenda a zero, seja o menor possível. E Leibniz e Newton eles continuaram o estudo das derivadas e chegamos em toda a ideia que nós vamos ter agora. Logo depois, nós definimos o que é uma derivada, fizemos toda a demonstração do que é a derivada, a noção de derivada através da definição, vimos qual é a equação da reta tangente num determinado ponto, tá? Conhecido tanto da curva quanto essa reta, já que esse ponto aqui pertence tanto à curva f de x quanto à reta, e logo depois vamos resolver algumas questões, tudo bem? E aí, ó, vimos as regras de derivação, que hoje é o nosso objetivo, tá bom? E aí, ó, esse exemplo aqui vai ficar para a gente responder na nossa aula de hoje, tudo bem? Aí logo depois, ó, vimos um exemplo pela definição aqui, e aí o que foi que eu mostrei para vocês? Que isso daqui é difícil fazer isso daqui pela regra de derivação, já que vai dar uma indeterminação matemática. Mas se a gente fosse resolver isso aqui, vocês lembram como é que a gente faria? A gente multiplicaria o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, retirando assim a expressão que torna uma indefinição, tudo bem? Mas eu deixei bem claro que isso aqui é o quê? É difícil por enquanto, tá? Então, o que é que a gente tem por acaso aqui agora? Temos as nossas regras de derivação, tudo bem? E aí falamos que a derivada de uma constante é sempre igual a zero. Eu coloquei derivada de 3 da constante é zero, derivada de 5 é zero, derivada de um meio é zero, tá bom? A derivada de x ou de x somente, a gente sabe que quando não aparece coeficiente, subentende ser igual a 1, então vai ser o próprio 1. Aí eu coloquei f de 2x, a derivada é 2. É derivada de menos 5x, é quanto? Menos 5. E fiquei, tá certo? Na derivada da potência, tudo bem? Onde ela nos ajuda a resolver aquele problema que anterior. Toda vez que eu tenho uma expressão na forma de potência, o que é que eu faço do tipo x elevado a n? Eu desço o expoente e retiro uma unidade. Por exemplo, se a função f de x é igual a x elevado a 3, a sua derivada vai ser o quê? Desce o expoente, então fica 3x, e retiro uma unidade, 3 menos 1, 2. Então, se f de x é igual a x elevado a 3, então a sua derivada é 3x2. Nós ficamos somente até a terceira regra de derivação, tudo bem? Aqui nós paramos. E a partir de agora, gente, nós iremos falar das operações. Alguém levantou a mão? Pode dizer. A Deise escreveu aí no chat. Ela escreveu: Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Tranquilo, tudo bem, tudo bem. Outra coisa. Então, vamos aqui para nossa dar início à nossa aula de hoje, tá certo? Onde nós iremos fazer as operações com derivadas, tudo bem? Então, deixa eu começar daqui. Escrever aqui de bonitinho. Operações, operações com derivadas.
A primeira delas que nós iremos ver é a derivada da soma e a derivada da diferença, tudo bem? Então, deixa eu conectar aqui, tá? A primeira delas é a derivada da soma, derivada. Tá dando para entender, gente, a letra aí? Dá sim. Derivada da soma. Tô com tanta saudade de escrever no quadro, não sei nem se eu sei mais. Derivada da soma. A da soma vão subentende que também é da diferença, porque toda soma é uma subtração, toda subtração é uma soma, tá? Então, se eu tenho uma função f de x, ó, se eu tenho uma função f de x igual a uma função g de x mais h de x, tá bom? Então, a derivada dessa função, tá certo? Tanto faz ser soma ou diferença, a derivada dessa função é quem? É a derivada de x mais a derivada de quem? De h de x, tudo bem? Então, de maneira bem simples, a derivada da soma ou da subtração nada mais é do que a soma das derivadas, tudo bem? Exemplo, exemplo. Seja f de x, vou botar aqui a. F de x é igual a 3x mais 5. B, vou colocar aqui, B. F de x é igual, vamos colocar aqui, x elevado a 3 menos seno de x, tá? E C, bota aí, f de x igual a 2x4 menos cosseno de x, tudo bem? Então, gente, aqui vocês percebem que é uma soma, tá certo? Aqui nós vamos ter casos em que a gente vai ter que lembrar da nossa aula passada, como é que a gente faz cada um deles. No item A, quem é a derivada dessa função? Então, nós temos uma soma de duas funções, que é o 3x e com 5. E a gente acabou de falar o quê? Que a derivada da soma é a soma das derivadas. Quem é a derivada de 3x? Se a gente recordar agora há pouco, olha só aqui, ó. A derivada de 3x recai nesse primeiro caso, ó, tá? Basta que a gente tenha a ideia do expoente. Ela é uma consequência do tópico 3, tá, gente? A gente pode baixar o expoente e retira uma unidade. Aí a gente tem que lembrar o quê? Vejam só, tá? Aqui não é a mesma coisa de 3x elevado a 1, não é? 3x elevado a 1. Aqui é uma potência, então vai ficar 3 vezes. Baixa o 1 e aí fica, retira uma unidade, né? 1 menos 1 é quanto? É zero. A gente sabe que todo e qualquer número ou expressão elevada a zero é igual a 1. Então, fica 3 vezes um, que é igual a quanto? Igual a 3. Tudo bem? Então, 3x mais um, a derivada disso aqui vai ser igual a quanto? 3. Mas não precisa fazer tudo isso não, tá? Isso aqui é uma função, tá certo? Linear. Derivada de 3x é quanto? 3 mais. Quanto é a derivada de 5? É uma constante. Quem é a derivada de uma constante, hein, gente? É zero. E 3 mais zero, ó. Vamos colocar novamente. Derivada de 3x é 3 mais a derivada de 5, derivada da constante é zero. Então, a derivada dessa função todinha aqui vai ser igual a quanto? 3. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não. Foi bem Deu para simples. entender? Deu para Uhum. entender, gente? Deu para entender? Tá tranquilo? Sim. Vamos lá. Letra B. Olha só. F de x igual a x3 menos seno de x. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, a partir de agora, vocês conseguem enxergar expressões que vão utilizar seno, cosseno, função polinomial misturado. Isso é uma curva, tá? Ninguém tem a obrigação de saber
como que fica sendo o gráfico dessa função, mas se você plotar em qualquer software, ele vai te dar uma curva, tudo bem? Eu sei que a função x3 é uma curva do terceiro grau, e aqui é uma função seno, o gráfico é uma senoide, mas se eu juntar os dois, eu juro que eu não tenho a mínima ideia como que vai ser o comportamento desse gráfico. Mas o que ele quer é a derivada, então quem é a derivada dessa função? Se a gente observar, novamente tem uma soma, né? No caso aqui, uma subtração. Então, você vai ver quem é a derivada de x3. Observa que é uma função exponencial. O que é que eu faço? Eu desço 3 e retiro uma unidade. Não é 3? 3 menos 1 fica quanto? 2. A derivada de x3 é quem? 3x2. Menos quem é a derivada do seno? Atenção, gente, a derivada do seno e do cosseno ela é bem direta. A derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Como é que você encontra isso? Através da aplicação da definição de derivada, tudo bem? Então, a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Não esqueçam disso, tudo bem? Então, vamos lá. Quem é a derivada do seno? Pronto, cosseno de x. Então, tá aí, ó, a derivada dessa função. Tá ok? Gostaria que vocês respondessem a letra C. Quem terminar, por favor, levanta a mão aí e diz qual foi o resultado. Como é que fica a derivada de f de x igual a 2x4 menos o cosseno de x? Viu? Estou aqui olhando aqui para vocês. É, se for que nem os outros aí, eu acho que seria 8x elevado a 2 mais seno de x. 8x elevado a... 2, Por que 2? que o 3... Opa, elevado... Opa, errei que assim, é 6. É 6x elevado a 2. Opa, olha Confusão. só. Opa, confusão de Ficaria novo. 8. Epa, tô me É, confundindo todinho aqui. observe aí. Não, tranquilo, tranquilo. Desce o expoente e retira uma unidade. Aí fica 3. Ah, uhum. 8x elevado a 3. Menos. Com menos dá mais, que seria do seno, aí dá seno de x. Muito bem. Muito bem mesmo. Então, ó, a derivada dessa função, tá bom? Seria o quê? F, a derivada, a representação, né, um tracinho, vai ser 2 vezes, conserva o expoente, ó, desce o 4, vezes x, 4 menos 1, 3. Pronto, ó. A derivada de 2x4 é 2 vezes 4x3, que vai dar 8x3, menos... Quem é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é quem? Menos o seno de quem? De x. Ajeitando tudo isso, a derivada vai ser 2 vezes 4, 8x3, menos com menos, mais cosseno de quem? De x. Então, tá aí, gente. Tá aí. Então, gente, não esqueçam disso, tá bom? Derivada da soma nada mais é do que a soma das derivadas, tudo bem? Vamos dar continuidade. Item 2. Derivada do produto. Antônio Lucas, está achando difícil? Eita, mas não é não. Você vai ver como isso aqui é tranquilo. Derivada do produto, derivada da multiplicação. Tá nada. Calma, rapaz, calma. Não vá se começar a ficar desse jeito, não. Igual quem está começando o curso, tudo bem? Então, olha só. Se eu tenho uma função f de x, ela é do tipo g de x
vezes h de x, tá bom? O produto de duas funções, tudo bem? Então, quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada dessa função? Muita atenção, gente. A derivada do produto vai ser quem? A derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes quem? Vezes a derivada da segunda. Tá ok? Então, observe aí que essa é a forma da gente fazer a derivada do produto de duas funções, tá bom? A derivada do produto é quem? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é exatamente o que está aqui, ó. Olha só, tá? Só se f e g são diferenciáveis, deriváveis, então a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada do produto f vezes g, ó, derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Mas desse jeito aqui, ó, fica até complicado. Então, derivada da primeira vezes a segunda, mais, ó, a primeira vezes a derivada da segunda, tudo bem? Nós estamos levando em consideração que todas essas funções, elas são diferenciáveis. O que é isso? Elas vão ter uma derivada e um limite num determinado ponto, tá bom? Então, olha só aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui um exemplo, tá? Exemplo. A f de x igual a, bota aqui, 2x3 vezes o seno de x, tá bom? Como é que fica, então, a derivada dessa função aqui, tá bom? Então, observa que nós temos um produto, né? F de x igual a 2x3 vezes quem? O seno de x. É como se essa função aqui, ó, fosse a função g de x, tá bom? E essa função aqui fosse quem? H de quem? H de x, tudo bem? Como é que então eu faço a derivada dessa função? Vai ser quem, ó? Derivada da primeira. Quem é a primeira? G de x. Vamos lá? Quem é a derivada de 2x3? A gente pode colocar aqui no canto, ó. Se g de x é 2x3, então a derivada de g de x vai ser quem? Quem é a derivada de 2x3? Baixa o 3, né? Fica 2 vezes 3, 6. 6x elevado a quanto? 2. Se h de x é o seno de x, quem é a derivada de h de x? Quem é a derivada do seno? É o cosseno de x, tá ok? Beleza? Uma coisa interessante que a gente faz, se a gente for colocar dessa forma aqui, é só fazer assim um verdadeiro cruz credo, que também dá certo. Tudo bem? Olha só, o sangue de Jesus tem poder. Eita, eita, galera. Calma, rapaz. Vocês estão cruz credo. Não, pera ainda. Gente, vocês estão lembrados que eu ia começar era por integral. Isso aqui já era para vocês terem até visto. O nosso currículo ele começa com integrais. Mas a gente está voltando aqui. Calma, tenha calma, gente. Isso aqui não é cor de outro mundo, não, tá bom? Então, tô vendo, tá vendo que eu estou explicando bem devagar. Tenho certeza que vocês estão entendendo, ó. Então, ó, definir quem é g de x e o h de x, tá bom? Porque eu estou fazendo o produto, a divisão de duas, multiplicação de duas funções, então, definir g de x e h de x, e eu preciso da derivada de cada uma delas. Então, quem é a derivada dessa função? Lembrando que eu não posso multiplicar 2x3 por cento de x. Então, eu vou ter o quê, ó? Derivada da primeira. Então, g' de x. Quem é g' de x? 6x2. Então, derivada da primeira vezes h de x, que é quem? Seno de x. Mais, agora sim, ó, a g de x, que é quem? 2x3
vezes a derivada da segunda, que seria a galinha de x, que é quem? Cosseno de x. Então, eu vou ter o quê? F' de x. Dá para fazer alguma coisa aqui? Dá não, né? Então vai ser, ó, 6x2 vezes seno de x, mais 2x3 vezes cosseno de x. O que eu posso colocar aqui em evidência vai ser quem? O 2x2, tá? Porque ele é fator comum nos dois membros, né? Qual o valor que eu multiplico por 2x2 que eu vou ter 6x2? Já tenho 2, né? Para chegar no 6, multiplica por 3. Então, ó, 2x2 vezes 3 dá 6x2. Então, 3 seno de x. Mais, qual é o valor que eu multiplico por 2x2 que vai dar 2x3? 2 já tem um 2, não precisa complementar. É o x2 que pode chegar no x3, que deve chegar no x3, que é quem? X vezes quem? Cosseno de x. Então, essa é a derivada dessa função, tá ok? Então, a derivada dessa função é exatamente essa expressãozinha bem aqui, tá bom? O que é que a gente vai ver lá nas integrais? É essa expressão aqui, ó, e eu vou voltar para essa, tudo bem? Então, a gente vai fazer um jogo de ida e volta. É por isso que a gente tem que entender tudo de derivadas, para que a gente comece o estudo das integrais, tá bom? Gente, isso é uma questão de você estar se habituando, estar resolvendo questões. Vocês vão ver como no final dessa aula, vocês vão dizer, ah, professor, não é bicho de sete cabeças, não. Quando você olhar para essa questão, pode ter certeza, se eu fosse usar a definição de derivada, ia dar muito mais trabalho, ó, todas elas. Olha aqui, ó, vocês já começam a se familiarizar com expressões desse tipo, tudo bem? Então, já já, quando a gente falar da derivada do quociente, vocês vão resolver essas questões aqui e vão dizer assim, professor, que coisa fácil, tá? Ganhei minha noite resolvendo essas questões, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Por último, agora, a derivada do quociente. 1, 2, 3. Derivada do quociente. Vocês estão copiando ou fazendo print? Eu prefiro copiar, que fica mais fácil de entender. Tá ok. Então, tá Tô sendo copiando também, rápido? professor. Tá sendo rápido? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tô. Sim, Vocês estamos falam sim. aí. Vocês falem aí, senão eu fico rolando aqui. Não, No professor, quadro tá é tudo certo. apagar. No Tá quadro é tudo certo, apagar pode aqui. continuar. Vamos lá. Então vamos lá. Derivada do quociente. Quociente, né, é uma divisão. Então, se eu tenho uma função f de x, em que essa função é dado por g de x sobre quem? Sobre h de x. Lembrando que isso é uma fração, uma forma de fração. O h de x tem que ser o quê? Diferente de zero, pois toda fração é uma divisão e não existe divisão por zero. Então, se uma função está escrito na forma de divisão, onde o denominador é diferente de zero, a derivada dessa função vai ser quem? É muito parecida. Eita, linha. É muito parecida com a derivada do produto. Então, ó, é a derivada da primeira função, é a derivada da primeira função, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda função. Com um detalhe, a segunda função elevada ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a expressão que caracteriza a derivada de uma função escrita na forma de quociente, na forma de divisão. A derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda função elevada ao quadrado. É exatamente o que tem aqui, gente, ó. Olha só, se uma função está escrita na forma de divisão f sobre g,
Então, a derivada dela, ó, com g diferente de zero, a condição que nós vimos é quem, ó? É a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda função elevada ao quadrado. Tá ok? Então, vejam só. Tá? Atenção. Vamos aqui para o exemplo. Exemplo. Minha internet está só caindo. Não, tudo bem, Verônica. Lembrando que está sendo gravada essa aula. Tá sendo gravada, não tá? Tá sim. Ah, não estivesse gravando. Olha só. A f de x igual a, bota aqui, x, vou botar uma facinha, x elevado a 3 sobre 2x mais 1. Aqui podia até fazer direto, já que é um polinômio dividido por outro polinômio, mas não tem nada não, tá bom? Vou botar aqui ó, x3, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui, hein? Olha só, a gente tem que g de x vai ser quem? Quem é g de x? Será x elevado a 3. Quem é o h de x? Vai ser 2x mais 1. Tudo bem? Eu preciso dar duas derivadas, né? Então, a derivada de x3, quem é, gente? Quem é a derivada de x elevado a 3? É 3x elevado a 2. Muito bem, 3x2. Sobre quem é a galinha de x? Ou a derivada de h? Aqui é uma derivada da soma, né? Uma soma, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Quem é a derivada de 2x? É, 2. 2. Só isso. 2x, só 2, tá? Só 2. Derivada de 1, derivada da constante é quem? É 0. Pronto. Então tá aí. G de x é x3, sua derivada é 3x2. H de x é 2x mais 1, então a derivada é 2. Então vamos lá. Já tenho tudo que eu quero, tá? Então quem é a derivada de f de x? Vamos lá. Tá aqui. Vamos lá. Só obedecer aqui. Derivada da primeira, então, ó, 3x2. Derivada da primeira vezes h de x, a segunda, que é quem? 2x mais 1. Menos a primeira, x3, vezes quem? A derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda? 2. Sobre quem? H de x, a segunda ao quadrado. Quem é essa expressão de baixo? 2x mais 1 elevado a quanto? A 2. Então, agora é só fazer conta, tá bom? A derivada de x da função vai ser 3x2 vezes 2x. 3 vezes 2, 6. x2 vezes x, x3. Mais por mais. 3x2 vezes 1 vai ser quem? 3x2. Menos 2 vezes x3 é quem? 2x3. Tudo bem? Sobre. Galera, o que é 2x mais 1 elevado a 2, hein? O que é 2x mais 1 elevado a 2? É um produto notável, né? Vocês Esse é estão lembrados? produto da soma, se não me É o engano. quadrado da soma de Opa. dois termos, ó. Vocês lembram como é que faz esse desenvolvimento? Quadrado primeiro, Mais mais duas quadrado, vezes o primeiro vezes o segundo, mais mais o quadrado de quem? Do segundo. segundo. Se fosse x menos y ao quadrado, seria quem? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que é que nós temos aqui? Quadrado da soma de dois termos. Quem é? Quadrado do primeiro, então 2x elevado a 2 é quem? 4x2, ó. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. É só fazer a voltinha, ó.
2 vezes 2x vezes 1. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 1 é quem? 4x. Mais o quadrado segundo. 1 elevado a 2 é quem? É 1. Então, agora é só efetuar. Existe alguém semelhante com alguém? Existe, né? 6x3 menos 2x3. 6x3 menos 2x3 é quem? 4x3. Mais quem? 3x2. Embaixo, 4x2 mais 4x mais 1. Então, essa é a derivada dessa função, tá ok? Então, tá aí, gente, as operações com derivadas, derivada da soma, derivada do produto e a derivada do quociente, tá bom? Daria para fazer mais alguma coisa? Não, eu creio que não. Se colocar o x em evidência aqui, não cancela com ninguém daqui, então é melhor deixar do jeito que tá, tudo bem? Então, é só a gente obedecer, saber quem é a função do a primeira função e a segunda, e como eu falei, né? É só a gente, às vezes, fazer uma regrinha, como se fosse um cruz credo, um xizinho, né? Ó. Olha só, é só fazer esse com esse, ó, primeiro, e depois esse com esse. Isso aqui dividir pela segunda ao quadrado, como, como se fosse aqui na multiplicação, ó. Faz esse, um g' de x com h de x, e esses dois aqui, tá bom? Alguém copiando? Alguém Já copiando? terminei. Ó, beleza? Olha só Beleza. aqui, gente. Tem aqui um grupo de questões aqui que eu gostaria que vocês fizessem ela. De maneira imediata, se você observar, a primeira já dá para fazer só olhando, a segunda um pouquinho de cálculo. Você pode fazer essa segunda questão de dois tipos, tá? Ou pelo quociente, ou você pode dizer que y é quem? É a mesma de 2 vezes x elevado a menos 3. Sim ou não? Tá ruim, né, de enxergar nesse verde. Olha só. Pouco. Na letra B, ó, na letra B não tem y igual a 2 sobre x3? Ah, professor, é regra do quociente? Você pode ajeitar ela. Isso aqui é a minha cor de 2x elevado a quanto? A menos 3. Lembrando que x elevado a menos n é quem? É 1 sobre quem? X elevado a n. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma expressão desse jeito aqui e voltei para essa, ó. Quando o expoente for negativo, tá? É o inverso dessa potência, onde essa potência fica no denominador, um expoente positivo. Então, ó, isso aqui é a minha cor de 2 vezes 1 sobre x elevado a quanto? A 3, que por sua vez é 2 vezes x elevado a menos 3, que é quem? 2x a menos 3. Então, você pode fazer ela direta ou pelo quociente. Aqui no item C, derivada do produto. Aqui no item D, é derivada do quociente. E na letra E, gente, f de x igual a tangente de x. Como é que eu resolvo isso? O que é a função f de x igual a tangente de x? É soma, multiplicação, divisão, é o quê? Como é que eu resolvo isso? Posso nem ideia nessa aí. Eita. Vocês estão lembrados do que é a tangente? Então, gente, é a. Esse cara lá, o terceiro negócio, aquele tabelinha lá. Só não tô lembrando bem ao certo. Vocês estão lembrados como é que também é a identidade da tangente? A tangente nada mais é do que a razão de quem? Seno O sobre. seno, o cosseno de x. Pronto. Então, a função tangente, a derivada dela é recorrente de onde? Da derivada do quociente, do seno dividido pelo cosseno. Tudo bem? Então, galera, já são 8h05, meu Deus do céu. Vamos lá, eu gostaria que vocês tentassem resolver essas questões, tá? Dá um tempinho aí para vocês. Quem for terminando, levanta a mão. Quem tiver com dúvida, também levanta a mão, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Fiquem à vontade. A da primeira eu já terminei, que é 2x mais 4. 2x mais 4. Muito bem. A B você já falou a resposta. A C eu tô fazendo aqui ainda.
Tudo Só um bem, minutinho. fique. Tá. Não sei se você tá certo, é x ao quadrado, entre parênteses, 3 vezes cosseno de x mais x menos seno de x, Uhum. certo? É. Assim, você falando aqui, eu teria que montar a estrutura, mas no que você estava falando, ó, fica 3x2 cosseno de x, não é? Ó, 3x derivado da primeira vez, a segunda, então 3x2 cosseno de x mais x3 Menos seno de derivado, x. aí fica, muda o sinal, né? Então vai ficar x isso. Vai ficar 3x2 cosseno de x mais, menos x3 seno de x. É isso mesmo. Uhum. Pronto, é isso. Agora só faltou essa D. A D é mais fácil, só um polinômiozinho, é quociente. Tá dando para sair aí, gente? Francisca Márcia, tá conseguindo? Tô tentando aqui, professor. Meu amigo Elhanan, Bem, eu sou o que tá falando mais aqui, professor. tá certo. Professor, Oi. a derivada da letra E vai ser 1 sobre o cosseno ao quadrado de x? 1 Só a sobre derivada? cosseno ao quadrado de x. Aham. A Tudo, derivada, né? isso, aham. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Aí a gente tem que lembrar das funções trigonométricas inversas. Você lembra qual é o inverso do cosseno?
Não. São três. É a secante, a cossecante e a cotangente. Só está faltando você finalizar, mas está certíssimo, tá bom? Tá bom. Tem dois tópicos importantes aí, tá bom? Que coisa boa, gente. Coisa maravilhosa. Vocês estão conseguindo desenvolver. Tem alguém com barulhinho No, aí. no caso, é a secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado, porque o inverso do cosseno é a secante. Muito bem mesmo. Quando vocês quiserem que eu comece as correções, podem dizer, tá bom? Queria começar, pode começar, professor. Antes que venha logo a próxima aula, que você vai ter aula depois, né? É, semana passada foi, Correria. foi, foi porque lembra, eu coloquei o link na outra turma. Mas eles estavam doidos para assistir a aula. Por incrível que pareça, aquela nossa aula de introdução à derivada, aquilo que eu falei, gente, é um dos grandes, foi um dos pensamentos mais brilhantes que já tiveram até hoje dentro da matemática. E falar lá na outra disciplina é metodologia e falar da história é muito importante, situar em que momento, como foi que a pessoa desenvolveu tudo isso. Isso aqui não saiu do nada. Teve um raciocínio. Então, a partir de agora, eu estou aplicando tudo aquilo que ele pensou. Então, bora começar. Vou botar aqui do lado, tá bom? Tá? Então, quem é a derivada dessa função no item A? Lembrando que eu posso ter tanto y como f de x, tá bom? Uma função pode ser definida dessas duas maneiras. Então, o que é que eu tenho aqui na letra A? A derivada da soma, tá bom? Então, a derivada da soma, uma função escrita com uma soma de duas outras funções. Então, nós vamos ter a derivada de x2, que vai ser quem? 2x, tá bom? Desce e retira uma unidade, 2 menos 1, 1. Mais a derivada de 4x é quem? 4. Só isso. Todo mundo acertou, né? Sim. A letra B, tá? A gente pode, eu tenho y igual a 2 sobre x elevado a 3, tá? Poderia trabalhar ele na forma de quociente tranquilamente. Alguém fez pelo quociente, mas ao mesmo tempo você poderia trabalhar ela como sendo 2x elevado a quanto? A menos 3, onde eu transformo isso daqui numa potência, tá bom? Então a derivada dessa função, olha só, a derivada dela vai ser, ó, 2 vezes o menos 3 desce, não é? Aí x elevado a menos 3 e tira uma unidade. Então vai ficar, opa, aqui é uma derivada. A derivada vai ser mais por menos, menos. 2 vezes 3, 6. X, menos 3 menos 1, menos 4. Então, essa é a derivada da função 2 sobre x elevado a 3. Atenção, eu poderia trabalhar dessa forma, ou y, a derivada, vai ser menos 6 sobre quem? X elevado a menos 4. Tanto faz eu escrever dessa maneira como essa. Ambas estão corretas. Ok, gente? Ok. Tranquilo? Ok, todo mundo acertou, né? Item C. Então, a derivada, todo mundo está vendo aqui que é a derivada do produto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho mais rápido, tá? Tá? Derivada do produto, como é? Derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vamos lá. Quem é a primeira função? X3. Quem é a segunda função? Cosseno de x. Então, ó, derivada da primeira. Quem é a derivada de x3?
É 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Desce o 3 e retira a unidade. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, x3, vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada do cosseno? Menos o seno de quem? De X. x. Então, cuidado, tem que botar isso aqui, ó, o tracinho que eu já estou derivando, né? Então, a derivada dessa função vai ser 3x2 vezes o cosseno de x, mais por menos x3 vezes quem? Vezes o seno de x, tá bom? Então, essa é a resposta da letra C, tá bom? Letra D. Letra D. Vou fazer bem aqui. Letra D. Tô achando que eu vou fazer um pulinho lá. Letra D, tá? Bora fazer ela mais devagarzinho ou faz logo direta? Quem é a minha f de t, ó? Lembrar que a função está em função da variável t, tá bom? F de x é uma função que está em função da variável x, tá bom? Então, vamos lá. Como é uma derivada do quociente, tá bom? Quem é que eu vou chamar meu g de x? Ou eu posso fazer direto, gente? Posso fazer acelerar um pouquinho? Posso? Não acredito que pode. Acho que dá de entender. Olha só. A derivada da função de t vai ser, vamos lá. Eu vou colocando os parênteses, tá bom? Derivada da primeira. A primeira função, ó, aqui como a gente explicou, aqui é como se eu tivesse quem? G de x. E essa aqui quem? A G de x, não. Aqui é G de t. Se eu tô, né? G de t. E aqui vai ser quem? H de t. Que a variável aqui é t. Então, como é? Derivada da primeira. Então, de G de t. Como é uma soma, derivada da soma, soma das derivadas. Então, quem é a derivada de 3t2? Desce É aqui, né? 6t 6t. menos Derivada da 6t. menos 5. Derivada de menos 5t, menos 5. Derivada de 1 é zero. Então, já derivei a primeira. Ó. Derivada da primeira vezes a segunda. T menos 1. Menos a primeira. Eita. 3t2 menos 5t mais 1. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada de t menos 1? Derivada de t, É 1. 1. É 1, né? 1. E derivada de menos 1 é zero. Então, vezes 1. Como é que ficou maravilhoso. Sobre a segunda ao quadrado, que é quem? T menos 1 ao quadrado. Então, a derivada dessa função aqui vai ser, agora é só fazer conta, tá bom? 6t vezes t, 6t2. Mais por menos, menos. 6t vezes 1 é quem? 6t. Menos por mais, menos. 5 vezes t, 5t. Menos com menos, mais. 5 vezes 1 é quanto? 5. Olha só, ao multiplicar essa expressão por 1, todo e qualquer número, toda expressão multiplicada por 1 é igual a ele mesmo, né? Só que tem esse menos aqui, então vai ficar menos 3t2, menos com menos, mais 5t, menos por mais, menos 1. Tudo bem? Aqui embaixo, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes t, 2t. 2t vezes 1, 2t. Mais o quadrado segundo, 1 elevado a 2 é 1. Então, gente, vamos aqui, ó, ajeitar tudo. Quem é semelhante com quem aqui? Então, a derivada dessa função em função de t vai ser 6t2 é semelhante com alguém? É. 6t2 menos 3t2 vai ser quem? 3t2. Agora,
Menos 5t com mais 5t, cancela, não é? Fica zero. Aí vai ficar menos 6t. Aí agora só sobrou o número, né? 5 menos 1 é quanto? É 4. Embaixo ficou quem? T2 menos 2t mais 1. Tá aí, ó, a derivada, a resposta da letra D. Tá bom? A resposta da letra D é essa. Não dá para fazer mais nada, não dá para simplificar. Então deixa do jeito que tá aí, tá bom? Beleza? Show de Beleza. bola? Vamos para a última, tá? Item E. Posso Pode. fazer aqui? Pará, pará. Item E. Item E. F de x igual a quem? Tangente de x. Se a gente fizer dessa forma, não é nada, né? Mas a gente tem que lembrar que a tangente é quem? É o seno de x dividido pelo cosseno de quem? De x, tudo bem? Então, aqui é como se fosse a função g de x. E aqui eu não vou fazer isso não, porque senão não vai atrapalhar. O que é que a gente tem aqui? Que a minha função g de x vai ser quem? Seno de x. E a minha função h de x vai ser quem? Cosseno de x. Eu preciso da derivada das duas, então derivada do seno é o cosseno, e a derivada do cosseno é quem? Menos o seno de x. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Que a derivada dessa função, pela derivada do quociente vai ser quem? Derivada da primeira, então, derivada do seno é o cosseno, derivada da primeira, vezes a segunda, que é cosseno de x, menos a primeira, seno de x, vezes a derivada da segunda, que é quem? Menos o seno de x, tá bom? Sobre a segunda ao quadrado, então, cosseno de x, o quê? Ao quadrado. Então, a derivada dessa função vai ser cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Menos com menos, mais. Seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, não cancele cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado não, tá certo? Pois isso aqui é uma soma. Só poderia cancelar se fosse o produto. Mas aí, gente, vem os conhecimentos trigonométricos. Vocês estão lembrados qual é a relação trigonométrica fundamental? Diz o quê? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Isso é chamado de relação trigonométrica fundamental. Opa! Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ó, olha só, é 1. Fica 1 sobre quem? Cosseno ao quadrado de quem? De x. Como teve uma aluna que chegou, professor, é 1 sobre cosseno ao quadrado de x? É. Mas ainda dá para desenvolver? Dá. Como? Existem as funções inversas na trigonometria. Quais são elas? Funções inversas. Tá? Quais são elas? Secante, cossecante e cotangente. Quem é a secante de x? É 1 sobre o cosseno de x. Sec, secante. Quem é a cossecante de x? É o inverso de quem? Do seno de x. E quem é a cotangente de x? É 1 sobre a tangente de x. É o inverso da tangente. Então, se a tangente é o seno pelo cosseno, então a cotangente vai ser quem? Cosseno de x por quem? Pelo seno de x, tudo bem? As funções inversas, como o próprio nome está dizendo, você vai inverter.
Pô, mas por que que os caras não deixaram secante com seno, cossecante com cosseno? Não, né? Se inverte, então. Secante é com cosseno e cossecante é o inverso do seno, tudo bem? Aí você enxerga que isso daqui é a mesma coisa de que, ó, a derivada dessa função é o de 1 sobre cosseno de x elevado a quanto? A 2. Ó, 1 elevado a 2 é 1, cosseno ao quadrado de x elevado a 2 é cosseno ao quadrado de x. Aí, ó, quem é 1 sobre cosseno de x? Secante. Então, ó, Secante. a derivada dessa função é quem? Secante ao quadrado de quem? De x. A derivada do seno e do cosseno são derivadas diretas da definição. Já a tangente fica para casa se vocês quiserem descobrir quem é a derivada da secante, da cossecante e cotangente, todas elas nós encontramos através da derivada do cosseno, tudo bem? Então, não esqueçam, tá? Seno e cosseno é direto. Já a tangente é uma consequência das operações das derivadas, tudo bem? Eita, aula que passou ligeiro, gente. Caramba. Estão copiando, gente? Terminando já. Já deu certo? Essa aí que o caminho não foi até aí. Opa, a cadeira quebrou. Eu posso minimizar? Pode. Você vai jogar lá no grupo, né, professor? Isso aí. Sim, sim, sim. Hum. Deixa eu olhar aqui agora para vocês. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente finaliza o estudo das derivadas. Vamos ver a regra da cadeia, não deu tempo de falar hoje. Há mais outras aplicações de derivada, tá bom? E aí a gente vem com resolução de questões, tudo bem? Grande abraço, fiquem com Deus. Mais tarde estou postando essa aula lá no grupo e no Classroom. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa Tchau, noite. professor. Boa noite. Tchau, professor.